O inferno é retratado como um lugar de punição após a morte, onde os condenados enfrentam tormento eterno. As referências bíblicas enfatizam o sofrimento contínuo e a separação eterna de Deus. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de fogo ardente, e citações como Marcos 9,43 enfatizam que o fogo nunca se apaga. Essa imagem simboliza a intensidade e a permanência do castigo. Além do fogo, o inferno é descrito como um lugar de escuridão total. A referência a choro e ranger de dentes ressalta o desespero experimentado pelos condenados, intensificando a natureza aterradora do cenário. Inferno é apresentado como um estado de isolamento total, uma separação irreversível da presença amorosa e misericordiosa de Deus. Essa solidão é considerada um dos sofrimentos mais profundos. Apesar das descrições assustadoras do inferno, o vídeo destaca a mensagem de esperança da Bíblia. A salvação através de Jesus Cristo é apresentada como uma alternativa, oferecendo uma maneira de evitar o destino no inferno e alcançar a vida eterna na presença de Deus. Devido à contaminação espiritual causada pela adoração a Moloque, o Vale de Hinnom foi transformado em um aterro sanitário, onde se queimava o lixo. O fogo ardente e os vermes que infestavam o local tornaram-no uma representação vívida e impactante do destino dos condenados. O Vale de Hinnom, além de ser um lugar físico, adquiriu um significado simbólico de impureza espiritual e julgamento divino. Essa associação contribuiu para a compreensão do termo inferno como um lugar de castigo e tormento. O vídeo menciona que o Lago de Fogo, também chamado de inferno, é descrito em Apocalipse 20, 13 e 15, onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são lançados. Esse é considerado o destino final daqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Essa transformação contribuiu para a compreensão teológica e cultural do inferno. De acordo com o vídeo, o inferno foi inicialmente criado por Deus como um lugar de sofrimento destinado para Satanás e seus anjos rebeldes. Essa criação do inferno estava vinculada aos eventos relacionados aos anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. O propósito original do inferno era ser um lugar de punição final para os líderes da grande rebelião no reino celestial. Satanás e seus anjos rebeldes estavam destinados a ser os únicos a sofrerem dentro dos limites do inferno. O vídeo destaca que os seres humanos podem acabar no inferno devido às escolhas que fazem em suas vidas. A decisão de alinhar-se com o diabo e seus anjos rebeldes pode levar os indivíduos a compartilharem o destino destinado originalmente a esses seres celestiais. Apesar da descrição séria do inferno, o vídeo enfatiza a mensagem de esperança da Bíblia. A alternativa para evitar o destino no inferno é a salvação oferecida através da fé em Jesus Cristo. Aceitar Jesus como Salvador é apresentado como um caminho para evitar o tormento eterno e alcançar a vida eterna na presença de Deus. A mensagem central é que, embora o inferno tenha sido criado como um lugar de castigo, Deus, em sua misericórdia, providenciou um caminho de salvação para a humanidade. Esse caminho é representado pela fé em Jesus Cristo, que oferece a esperança de vida eterna com Deus. O inferno é caracterizado como um lugar de fogo ardente e sofrimento intenso. Essa descrição é fundamentada em passagens bíblicas, como Apocalipse 20, versículo 10, que menciona o lançamento daqueles enganados no lago de fogo e enxofre, onde são atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A ênfase recai sobre a ideia de que o castigo no inferno é eterno. Utilizando a expressão pelos séculos dos séculos, em Apocalipse 20, a mensagem é clara de que o sofrimento é interminável. O vídeo menciona também a afirmação de Jesus. O inferno é descrito como um lugar de escuridão total, conforme mencionado em Mateus 8, versículo 12. A imagem evocativa é a de ser lançado fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa escuridão é apresentada como mais do que a ausência de luz física. É uma metáfora para a separação de Deus, a fonte de toda luz e vida. A descrição inclui a presença de choro e ranger de dentes, indicando um estado de profundo sofrimento e angústia. Esses elementos intensificam a gravidade da cena, sugerindo não apenas a ausência de luz,
mas também a presença de um sofrimento emocional e espiritual intenso. Além da escuridão e do sofrimento, o vídeo destaca a solidão como um dos sofrimentos mais profundos no inferno. Essa solidão é descrita como a sensação de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus. É a ausência total da presença divina, representando um estado de isolamento irreversível. A separação eterna de Deus é enfatizada como uma das características mais marcantes do inferno. A ideia é que no inferno, a presença do Senhor e todos os aspectos de seu caráter estarão ausentes, exceto por sua implacável e santa justiça. Isso destaca a natureza da punição como uma consequência da escolha consciente de se afastar de Deus. Esses elementos contribuem para a construção de uma visão aterradora do inferno, destacando não apenas o aspecto físico do sofrimento, mas também a dimensão emocional e espiritual, enfatizando a separação eterna de Deus como a punição máxima. O inferno é apresentado como um testemunho da gravidade do afastamento da ordem divina. Ele serve como um lembrete da seriedade de se desviar do caminho estabelecido por Deus, destacando as consequências sérias para aqueles que escolhem a rebelião ou o afastamento dos princípios divinos. Apesar de ser uma realidade assustadora, o inferno também é apresentado como parte de uma narrativa mais ampla de redenção e esperança. A mensagem sugere que, embora o afastamento de Deus tenha suas consequências, a oferta de salvação através de Jesus Cristo proporciona uma alternativa e um caminho para a reconciliação com Deus. A mensagem do inferno ressalta a escolha clara que cada pessoa enfrenta: optar por aceitar a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo, garantindo um futuro esperançoso e glorioso, ou enfrentar a separação eterna e o tormento associado ao inferno. A mensagem central de esperança está ancorada na figura de Jesus Cristo. Seu sacrifício e a oferta de salvação proporcionam uma maneira de evitar o destino do inferno. O vídeo sugere que, ao abraçar a salvação oferecida por Jesus, as pessoas podem garantir um futuro positivo e eterno na presença de Deus. O inferno é considerado não apenas como um local de condenação, mas também como parte da narrativa de redenção na história bíblica. A história do inferno é vista como uma lição sobre orgulho e rebelião, mas também como uma história de redenção, destacando a possibilidade de salvação mesmo diante da realidade do inferno. Esses elementos fornecem um equilíbrio entre a seriedade do inferno, como consequência do afastamento de Deus, e a mensagem de esperança associada à possibilidade de redenção e salvação através de Jesus Cristo. O tema central do conteúdo é a exploração do conceito de inferno na Bíblia, com ênfase nas características, descrições e implicações desse lugar de punição após a morte. O objetivo parece ser fornecer uma compreensão mais profunda do que a Bíblia diz sobre o inferno, abordando questões como sua natureza, o castigo eterno e as escolhas que levam a esse destino. Ao longo do discurso, o narrador destaca passagens bíblicas que mencionam o inferno, como Apocalipse 20:10, Marcos 9:43 e outros, para fundamentar a discussão. A análise vai além da mera descrição física do inferno, abordando as implicações morais e espirituais, como a necessidade de sacrifícios para evitar o tormento eterno. Além disso, o conteúdo também explora a origem do termo inferno, relacionando-o ao Vale de Inom, um lugar associado a práticas pagãs e sacrifícios humanos, que acabou simbolicamente representando o destino dos condenados. Em resumo, o tema central abrange uma análise abrangente e profunda do conceito de inferno na perspectiva da Bíblia, incluindo suas representações, implicações teológicas e a importância das escolhas espirituais na evitação desse destino. Na descrição do inferno apresentada, há ênfase na ideia de que o inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte. O narrador destaca a característica principal do inferno como sendo um lugar de fogo ardente e sofrimento. A referência ao lago de fogo e enxofre, mencionado no Apocalipse 20:10, é apresentada como o destino final dos condenados. A Bíblia é citada para enfatizar que o inferno é descrito como um lugar ardente, e a expressão "atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos"
destaca a natureza do castigo como eterno. Essa descrição visa transmitir a gravidade e a permanência do sofrimento para aqueles que são condenados ao inferno. Além disso, é destacado que o termo inferno tem origem na antiga tradução grega do termo hebraico para o Vale de Hinom. Esse vale era associado a práticas pagãs, como a adoração a Moloque e sacrifícios humanos, o que levou a ser usado como um aterro sanitário onde se queimava o lixo. O fogo ardente e os vermes que infestavam esse lugar tornaram-no uma representação impactante do destino dos condenados. Assim, a descrição do inferno no contexto apresentado não se limita apenas à natureza física do tormento, mas também explora as origens simbólicas e históricas do conceito, relacionando-o a práticas e lugares específicos mencionados na Bíblia. O inferno é descrito como um lugar de castigo eterno. A expressão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos é enfatizada, deixando pouca margem para dúvida sobre a permanência do sofrimento. A ideia é transmitir que o tormento no inferno é interminável e não tem fim. A menção ao fogo inextinguível é citada a partir do ensinamento de Jesus, onde ele afirma em Marcos 9:43 que é melhor cortar uma mão para evitar o inferno no fogo inextinguível. Essa imagem destaca a intensidade do sofrimento associado ao fogo eterno no inferno. O uso da metáfora do lago de fogo e enxofre destaca a natureza punitiva e destrutiva do inferno. Esse lago é mencionado como o destino final daqueles que são condenados, representando a separação eterna de Deus. O discurso menciona que os condenados no inferno experimentarão o ranger perpétuo de dentes. Essa imagem é usada para transmitir a agonia e o desespero que caracterizam o sofrimento na ausência de Deus. O inferno também é descrito como um lugar de escuridão completa, onde há choro e ranger de dentes. A solidão é destacada como um dos sofrimentos mais profundos, representando a separação total do amor e da misericórdia de Deus. Sim, a natureza do castigo no inferno, conforme apresentada, é marcada pela ideia de um tormento eterno, associado a imagens vívidas de fogo inextinguível, lago de fogo e enxofre, ranger de dentes e solidão em meio à escuridão. Esses elementos são utilizados para enfatizar a seriedade das consequências para aqueles que são condenados. O Vale de Hinom, ao longo do tempo, tornou-se um lugar onde eram queimados lixos e detritos da cidade. Esse local, devido às suas conotações negativas e práticas repugnantes, foi usado como um aterro sanitário. O fogo ardente e os vermes que infestavam o local criaram uma imagem vívida e impactante que, mais tarde, foi associada simbolicamente ao destino dos condenados. A menção ao Vale de Hinom na Bíblia é frequentemente associada a juízos divinos e castigos. O simbolismo desse lugar como um local impuro e condenado foi então incorporado ao entendimento do termo inferno, como um destino de punição após a morte. O discurso destaca que o Vale de Hinom também é chamado de Lago de Fogo, em Apocalipse 20:13-15, onde a morte e o reino dos mortos são lançados. Essa referência reforça a associação entre o local histórico e o destino final dos condenados. Assim, a origem do termo inferno está enraizada na história do Vale de Hinom e nas práticas que ocorriam lá, fornecendo uma base simbólica e histórica para a compreensão desse conceito na tradição bíblica. A ênfase recai sobre a ideia de que a vida após a morte, especialmente a questão de ir para o inferno, está intrinsecamente ligada às escolhas feitas durante a vida. A decisão de seguir um caminho de retidão e fé em Deus é apresentada como uma salvaguarda contra as consequências negativas. O discurso destaca que a Bíblia enfatiza a importância da fé em Jesus Cristo como o caminho para evitar o inferno. A crença nele é apresentada como o meio de alcançar a vida eterna, proporcionando esperança e salvação diante do destino terrível descrito. O discurso enfatiza a gravidade do inferno, citando Jesus ao dizer que seria melhor sacrificar algo, como cortar uma mão, para evitar o inferno. Essa abordagem destaca a seriedade do assunto e a necessidade de medidas extremas para evitar o tormento eterno.
O inferno é apresentado como um lugar resultante da rejeição da salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo. A recusa em seguir o caminho da redenção, motivada por cegueira espiritual, teimosia, egocentrismo e amor pelo prazer, é retratada como uma escolha que leva ao inferno. A menção ao livro da vida destaca a ideia de que a aceitação ou rejeição de Cristo determinará a inclusão ou exclusão desse livro, influenciando assim o destino eterno. Em resumo, a seção sobre consequências e escolhas destaca a responsabilidade individual na determinação do destino após a morte, enfatizando a necessidade de escolher o caminho da fé e salvação para evitar as terríveis consequências do inferno.